Olá, estudantes da segunda série, tudo bem? Espero que sim, eu sou a professora Ana Carolina e vamos para mais uma aula de biologia. O tema de hoje é cordados, mas agora nós vamos falar sobre as aves, a primeira parte, características gerais, vamos lá? Objetivos, então, entender a origem e a evolução das aves, compreender as características que definem esses animais, né, como grupo, classificá-las e entender as adaptações ao voo, né? Como será que as aves conseguem de fato voar? Será que são todas que voam, não é mesmo? Então a gente começa com uma reportagem que diz o seguinte: seriam as aves modernas descendentes dos dinossauros? Fóssil encontrado na província de Kaxin, próximo à China, e datado de 99 milhões de anos, é o primeiro fóssil que conseguiu preservar restos de dinossauros com penas, olha só. Então aqui a gente tem uma imagem de um fóssil, né? Provavelmente foi fixo ali no âmbar, né? Que é aquela resina de planta, tá? E que tem uma pena. Como assim, né? Um fóssil de dinossauro com pena. Bom, se nós pensarmos nas características, né? Se formos comparar características dos fósseis de dinossauros com as aves que nós temos, tem algumas coisas bem parecidas. Por exemplo, aquele formato em S do pescoço, né? Que junta a cabeça com o resto do corpo. É típico de aves, não é mesmo? Répteis não têm esse formato. Tá? Além disso, foram encontrados fósseis de dinossauros com penas. Como assim, né? Um dinossauro com pena? Então, na verdade, sim, por muito tempo acreditou-se, né, que os dinossauros eram descendentes de répteis. Mas, na verdade, eles são mais parecidos, né? Tem mais características parecidas com aves do que propriamente dito com répteis, tá? Só que assim, né, pensando em tudo que você já aprendeu, né, será que eles seriam ancestrais de qual? Qual especificamente? Se você olhar ali, ó, por exemplo, o pescoço do Tiranossauro Rex, olha lá o formato em S. Algum réptil tem esse formato? Não tem, não é mesmo? Tá? Além disso, sabe-se que a padrão, né, de manter a temperatura variava entre endotermia e ectotermia, seria algo como um meio termo entre os dois, né? Ectotérmico, aquele ser vivo que não consegue manter a temperatura constante, répteis, por exemplo, e endotérmicos já seriam aves, mamíferos, né, que conseguem manter a temperatura constante. E já se sabe que entre os grupos de dinossauros já havia, né, essa possibilidade de um meio termo, em alguns momentos conseguir manter, em outros não. Essa temperatura constante seria um meio termo entre ectotermia e endotermia. Então sim, não tem tantas características assim parecidas com répteis, ok? Então a gente vai falar aqui do terópoda, né? Terópoda, podos, pés, né? Patas. Tem uma subordem de dinossauros que eram bípedes, tá? Eram geralmente carnívoros ou onívoros que se alimentam de tudo, tá? Representante conhecido são os tais Tyrannosaurus rex. Se você comparar o fóssil do Tiranossauro rex com o avestruz, por exemplo, será que não é parecido? Formato, né, em S do pescoço, não é mesmo? Ok? Então, a origem, né? Acredita-se que as aves surgiram aproximadamente 160 milhões de anos, né? No período que a gente chama de Oxfordiano, tá? E foi, né, culminou com a época justamente que os dinossauros estavam presentes, tá? No período Jurássico ali, certo? Então, quais são as características básicas, então, das aves especificamente? A gente já sabe que elas são os parentes mais próximos dos dinossauros, certo? Mas quais são as características de um animal para que ele seja incluso dentro do grupo das aves? Então, a primeira coisa, a presença de penas, certo? Fósseis de dinossauros com penas, né? O bico sem dentes, oviparidade com casca, né, de casca rígida, então é um ovo com casca rígida, né? A gente sabe que os répteis foram os primeiros a dominar o ambiente terrestre, a apresentar esse ovo com casca, que simula, né, o ambiente aquático, mas as aves também, né? Outro grupo que conseguiu fazer isso com bastante facilidade, né, são as aves que produzem esses ovos. Além disso, elas têm um metabolismo elevado. Esse metabolismo elevado justamente permite a endotermia, né? São considerados endotérmicos, conseguem manter a temperatura constante por conta ali das penas que mantêm a temperatura, né? A gordura embaixo da pele também que auxilia nessa temperatura, o metabolismo, né, as reações químicas que esse animal possui, né, que vão acontecer dentro do corpo e vão auxiliar aí para manter a temperatura sempre constante, ok?
Outras características, né, possuem um coração com 4 câmaras, então a gente já sabe que os répteis já tinham 4 câmaras, né, principalmente os crocodilianos, bem definidinhos, aves também, daí a circulação já é completa, né, tá? E o esqueleto pneumático, esse esqueleto pneumático quer dizer que ele é mais leve, né, por dentro ele é oco, e assim o osso sendo mais leve permite que a ave consiga voar, ok? Com relação à biodiversidade, então a gente sabe que é um grupo bastante biodiverso, ou seja, existem várias espécies bem diferentes, né, no mundo todo, então em torno de 10 mil espécies de aves e metade dessas espécies estão numa ordem dos passeriformes, ou seja, aqueles passarinhos que a gente encontra por aí voando, né, por exemplo, o sabiá, né, o bem-te-vi, ok? Classificação, como que eu sei, né? Como é que eu vou classificar o grupo das aves, tá? A gente classifica em 2 grupos principalmente, né? Que são aqueles que têm a capacidade de voar e aqueles que não têm a capacidade de voar, tá? Então são as ratitas e as carinatas. As ratitas não voam e não nadam, porque elas não têm nenhuma adaptação específica para isso, né? Para, por exemplo, o mexer das asas, tá? A força, né, aquele músculo preso no osso. Já carinatas possuem a carena. Carena é a quilha, é aquele osso que tem aqui no tórax, certo? Na frente do osso externo, né, que seria um prolongamento do osso externo e que prende os músculos ali e permite este movimento, né, de bater as asas, tá? Nesse caso aí, essas aves vão voar ou vão nadar, dependendo da espécie do ambiente que vive, tá? Então a quilha é a mesma coisa que a carena e é justamente esse osso aqui, ó, tá? É o osso externo que tem um prolongamento, né, que prende os músculos nas laterais aqui e faz com que permita, né, esse movimento do voo, ok? Vamos para a primeira atividade então. No filme A Marcha dos Pinguins mostra a vida do pinguim imperador. Sabe-se que os pinguins são aves, pois possuem bico e pena. Além disso, eles são carinatas. Isso quer dizer que possuem esse osso aqui no peito em formato de quilha. Por que será que esses animais têm essa adaptação, já que eles não voam? Pensa um pouquinho, eu já volto com a resposta.
aí, conseguiu chegar numa resposta? Por que será que pinguim tem esse osso aqui no peito, que é a quilha ou carena, sendo que ele não voa? Se você pensou que é porque ele nada, você tá certo. Isso mesmo, tá? Apesar de não voarem, eles utilizam, né, esse osso com a musculatura presa nele, justamente como uma adaptação para o nado. E, inclusive, eles são melhores nadadores do que, né, eles não conseguem andar com tanta facilidade no ambiente terrestre. Eles têm mais facilidade na água, certo? Então, é para poder nadar com facilidade. Bom, com relação às ordens desse grupo, né, das aves, existem várias ordens, vai de acordo com as características, então psitacídeos, né, falconiformes, os falcões, as águias, ciconiformes, né, que são aqueles que têm o bico mais longo, como o do tuiuiu, né, que é filtrador, tá? Apodiformes, como o bentivi, esqueci o nome, já lembro, né? Passeriformes, que daí sim seria o bentivi e o sabiá, tá? Columbiformes, que seria a pomba, tá? O anterior ali, vou voltar aqui, o apodiforme seria o beija-flor, ok? Galiformes e reiformes, que daí entra ema, avestruz, não é mesmo? Ok? Então, cada grupo tem as suas características específicas, tá? Cada ordem, tá? Mas, no geral, né, o que permite uma ave a voar? Então, são 3 coisas principais, né? Uma delas é justamente aqueles ossos pneumáticos que são ocos, né? São ossos que são mais leves do que o normal e, com isso, facilitam na hora de voar, né? Quanto mais leve, melhor, ok? Tá? O que eles têm também é essa quilha, né, a carena, aquele osso, né, no peito, onde os músculos né, que se prendem com as asas ficam presos e daí ela consegue fazer esse movimento de voo. E além disso, claro, o corpo todo é aerodinâmico. Então as aves que não voam, o corpo delas já não é aerodinâmico, não é próprio para voar, certo? Galinhas, galos, por exemplo, não que eles não consigam voar, tá? Eles conseguem mais pequenas distâncias porque o corpo não é preparado exatamente para isso. A avestruz, ema também, certo? Então esse corpo aerodinâmico, né, que parece que fica fininho, assim, facilita, melhora a velocidade e assim eles conseguem, né, voar, tá? Além disso, eles não têm bexiga. Sem a bexiga não armazena água, então não é peso extra, ok? Eles vão eliminar a excreção, né, através do ácido úrico, né, através da cloaca, tá? E mesmo voando eles conseguem. Os sacos aéreos e as penas que auxiliam, né, nesse voo, os sacos aéreos estão associados ali ao pulmão, justamente para facilitar ali a respiração durante o voo. E o fato deles botarem ovos, né? Botar o ovo, ele não precisa gestar aquele filhote por um tempo, então bota o ovo, pronto, pode voltar a voar sem problema algum. Bom, vamos para a segunda atividade então. Nas aves, a aquisição evolutiva das penas foi um passo importante para o voo. Letra A, cite 2 outras características que permitiram às aves aprimorar sua capacidade de voo. E aqui o que era para ser B, mas ficou A, né? Além do voo, dê outra função para as penas. Para que serve a pena? Pensa um pouquinho, eu já volto com a resposta.
E aí, conseguiu responder as duas, né? Quais características que permitem às aves aprimorar a capacidade de voo? Qual outra função das penas, né, além de auxiliar no voo? Então, ó, aqui, entre as características, né, que permitem às aves a voar, são os ossos pneumáticos, os sacos aéreos, aquele osso externo com a quilha, tá? A ausência de dentes, excreção por ácido úrico, a oviparidade, ou seja, botar ovos, tá? Então, são várias características, é um conjunto de características que fazem com que a ave seja mais leve e que ela consiga, de fato, voar, tá? Com relação às penas, né, além do voo, elas ajudam a reter o calor, então produz ali um espaço entre a pele e a pena, que fica um ar ali retido e assim consegue ajudar a manter a temperatura constante, certo? Então auxilia em manter a temperatura constante e é por isso que aves, por exemplo, conseguem viver em regiões mais frias, por exemplo, os polos, ok? Vamos para uma atividade mão na massa. Que tal realizar uma observação de algumas espécies de aves presentes na sua região? Eu sei que na sua casa tem aves, sim, você deve ouvir, só nunca prestou atenção, tá? Registre essas aves através de fotos, descrições, curiosidades, relatos. Se conseguir gravar o som da ave, também ajuda. Depois disso, você pode realizar esse registro, né? Entrar no aplicativo Wikiaves, tá? E fazer seu login e senha. Criar, né, seu login e senha, e você pode contribuir com espécies que você encontrou na sua região, certo? Eu vou dar um tempinho para você apontar a sua câmera do celular até o QR Code ali ou copiar o link para que você tenha acesso ao Wikiaves e conheça um pouquinho da plataforma para que você possa atuar ali, ver, né, as características das aves, dá para ouvir o canto das aves e assim você consegue identificar com mais facilidade, tá? Eu já volto daqui a pouquinho.
com essa contribuição, você pode, por exemplo, compartilhar com a sua turma as aves que você encontrou, o canto desses pássaros, as fotos que você tirou, né? Não só com a sua turma, mas com todos que seguem aí o aplicativo ou o site do Wikiaves, ok? Então, nessa aula a gente falou sobre a origem, a evolução das aves, a classificação, como que é essa adaptação ao voo, né? Quais características que ela tem que permite voar, certo? Espero que vocês tenham gostado e até breve.